Bem-vindos ao IbraCast, podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Fiquem agora com a Plenária Comentada, um quadro fixo do IbraCast conduzido por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcast, trazendo os principais debates das sessões de julgamento do CAD. Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, que vai falar sobre a 216ª Sessão Ordinária de Julgamento do Tribunal do CAD, que aconteceu no último dia 21 de junho de 2023. Eu estou aqui com uma convidada especial, nossa colega UIA, a Camila Pires da Rocha, advogada da Brolio Gonçalves Advogados, e vamos discutir aqui os dois casos que foram julgados nessa pauta. Antes de passar para os itens, então, brevemente, vou falar do informe sobre a participação dos representantes do CAD no evento da OCDE em Paris, nos dias 12 a 16 de junho, com o conselheiro Oliveira Fernandes, com o Dr. Alden Caribé e também com o presidente Alexandre Cordeiro, que tiveram a oportunidade de rebater temas globais de concorrência, além também de terem debatido nos grupos de trabalho o tema dos setores aéreos e portuários do Brasil. O presidente Alexandre Cordeiro afirmou que o evento foi de singular relevância em razão também da pluralidade de perspectivas e amadurecimento das melhores práticas. Aqui, de volta para a pauta, que inicialmente contava com 4 itens, 2 dos quais eram PAs e 2 eram ACs. Foram julgados apenas os 2 atos de concentração, um de suma importância para a sinalização de como o CAD vai se posicionar em relação em temas que envolvem a sustentabilidade, e o outro também interessantíssimo, que foi a venda da refinaria Macuripe para a Agepar, ainda no contexto daquele TCC de 2019, firmado com a Petrobras e o CAD. Então, acho que com isso, esses 2 casos que foram retirados da pauta eram os PAs, um deles, PAC das Favelas, e o outro em relação àquela investigação de cartel de licitações de sacos de lixo. Vamos, então, para o primeiro item da pauta, que falava sobre aquela plataforma em que tem como requerentes a Sustente, Cargill, Louis Dreyfus e ADM International. Camila, bem-vinda. Olá, Vivian, boa tarde. Obrigada pelo convite. Antes de mais nada, eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou uma ouvinte assídua de podcasts, adoro esse tipo de mídia e acho a Plenária Comentada uma iniciativa super legal, porque, enfim, mesmo assim, assistindo a sessão, acompanhar o podcast é muito bom para arejar as ideias, vendo o que mais chamou a atenção de outros profissionais da área. Então é sempre bom trocar essas figurinhas e por isso eu estou sempre antenada nesse pod. E, enfim, eu espero que eu também possa contribuir hoje para quem está nos ouvindo ter algumas reflexões interessantes sobre esse caso. Esse caso específico levou, como você já bem disse, a discussões super atuais ao longo da tramitação dele, e especialmente durante a sessão de julgamento. Mas um pouco antes de falar sobre o julgamento, propriamente dito, eu acho interessante a gente dar um passo atrás para destacar alguns pontos anteriores da tramitação, né? Você já bem disse que foi uma joint venture formada entre Cargill, Louis Dreyfus, Sustainit e ADM, para operar uma plataforma para padronizar, e aí eu destaco aqui a palavra padronizar, porque ela foi bem importante nas discussões que se seguiram, metodologias de medição de sustentabilidade na cadeia de suprimentos alimentícios e agrícolas. Então, de acordo com as requerentes, lá desde o começo, foi explicado que a plataforma, então, permitiria que aos fornecedores imputassem os dados de sustentabilidade usando uma metodologia alinhada de coleta, cálculo, validação e visualização dos dados de sustentabilidade, né? E que esse esforço conjunto também significaria uma importante economia de custos em comparação à manutenção, né, e gestão de sistemas individuais. Aí, segundo, sobre a tramitação, é legal falar que o ACC foi notificado, então, em dezembro do ano passado, como um sumário, e desde logo as partes destacaram que a plataforma não funcionaria como um ambiente de trading ou um marketplace, que o fluxo de informações se daria apenas entre fornecedores e clientes,
Informações essas, inclusive, já trocadas de acordo com os contratos pré-existentes entre essas partes, e pontuou-se que não haveria, portanto, nenhuma troca de dados entre as requerentes em si, ou seja, horizontalmente. Além disso, também colocaram que não haveria integração vertical, porque seria meramente uma atividade complementar ao que eles já faziam, e a sobreposição horizontal seria pequena no mercado de softwares. O mercado de softwares até é bem interessante, permite várias discussões legais, mas foi longe disso o foco das discussões desse caso, né? O formulário, então, foi emendado pela SG para endereçar algumas dúvidas sobre perfil de usuários, como ela seria usada, quais dados exatamente seriam imputados, quem definiria os parâmetros, como se daria o acesso das partes, medidas de compliance, dentre outros. E nesse ponto, eu destacaria uma tendência interessante da SG que a gente tem visto, de cuidar para que a instrução realmente abarque, desde o princípio, todos os pontos que eles vislumbram que podem potencialmente causar preocupações ou dúvidas sob o ponto de vista concorrencial, evitando, assim, até avocações, ou pelo menos poupando um esforço de instrução do tribunal, se o caso ali chegar, né? Nessa rodada foi bem interessante, porque ficou também mais concreto o entendimento do que seria essa plataforma, e foi bastante ressaltado que ela não seria uma certificadora, acreditadora, que o acesso seria via uma taxa de subscrição ali, dentro de um valor razoável, e que haveria medidas importantes de compliance, inclusive barreiras tecnológicas à troca de informações, né, que foi chamada ali de compliance by design, que é bem interessante também. A SG, então, viu esses esclarecimentos e opinou, então, pela aprovação sem restrições da operação. Aí o caso foi avocado pelo conselheiro Vitor, que identificou ali 3 principais teorias de dano, focando a atenção principalmente nas 2 primeiras, que seriam elas: a possibilidade de imposição de padrões discriminatórios, o compartilhamento de dados e prejuízos disso advindos e sobreposição no mercado de softwares. Como eu disse, ele focou nos 2 primeiros, até porque a sobreposição no mercado de softwares foi considerada ali muito residual e sem tanta importância. A avocação foi acolhida, então, e o caso distribuído ao conselheiro Sérgio. Logo, o conselheiro Sérgio, então, requereu ainda mais detalhes, especialmente sobre características e atribuições da plataforma, e olhou a fundo aquela questão que eu destaquei lá no início, que eu falei que seria importante, sobre a padronização, para entender exatamente o que significaria essa padronização, entender se a plataforma realmente não funcionaria como uma certificadora, e também repisou bastante perguntas sobre as medidas de compliance que as partes iriam tomar para evitar qualquer tipo de troca de informações entre as requerentes, ou seja, de forma horizontal. Esses esclarecimentos foram apresentados pelas partes e foi entendido, então, que a plataforma não seria uma criadora de padrões, que, a princípio, não haveria qualquer tipo de restrição de acesso, tendo em vista que bastaria aquela assinatura mencionada para gozar dos serviços a um preço razoável, que a plataforma não seria um ambiente restrito, com oportunidades diferenciadas de negócios, já que ela não seria um marketplace, que as informações não circulariam entre as requerentes, mas que o fluxo seria, então, entre fornecedores e clientes apenas, de dados já antes previstos nos contratos, e que as partes teriam bem estruturadas políticas e ferramentas para garantir o compliance, mitigando, então, qualquer preocupação em relação à possível oclusão, fechamento de mercado. Entendidos esses pontos, o caso, então, foi aprovado por unanimidade. Mas esse foi um resumo geral do que aconteceu, e aí eu acho que vale destacar agora os pontos que foram discutidos durante o julgamento, que eu achei super interessante. O primeiro deles, eu acho que é um pouco falar sobre a concretude das medidas, né? Foi bastante enfatizado pelos conselheiros o quão foi importante as partes terem apresentado, nesse caso, políticas e medidas mais concretas de compliance, ou seja, não se resumiram a apresentar, descrever, né, planos, ainda que detalhados, mas sim documentos acabados e definitivos, ou seja, o CAD teve o conforto de olhar exatamente quais eram as medidas a ser aplicadas pelas partes, quais eram as políticas, como isso seria executado no dia a dia ali, já definitivamente. E dados até essa quantidade de documentos e premissas sobre os quais a operação foi aprovada, o conselheiro Gustavo até levantou o questionamento se na prática a aprovação não teria sido até com restrições, né, com condições, já que o descumprimento dessas condições poderiam até mesmo ensejar uma investigação por gun jumping ou um reexame baseado no artigo 91 da lei. E disso eu acho interessante a gente tirar essa, talvez, lição, né, esse aprendizado de que
obviamente, a gente sabe que as operações demandam uma velocidade muito grande, as partes ficam ansiosas para conseguir dar continuidade às suas operações, mas o quanto é importante realmente munir o CAD de toda a documentação possível, né? O mais definitiva possível, ainda que a gente saiba que algumas coisas são negociadas ao longo do processo, mas o quanto isso realmente dá um conforto importante, né? Para que o conselho consiga aprovar determinadas operações. Outro aspecto que eu achei bem legal também, que foi debatido longamente desde o início do processo, especialmente no dia da sessão de julgamento, foi a questão da troca de informações, né? O conselheiro Gustavo levantou um ponto até de que a troca de informações correcionalmente sensíveis pode ser vista pelo caso, em determinadas situações, até mesmo como um cartel difuso, né? E daí a importância de se ter um compliance robusto que garanta que isso não vai acontecer, que não vai haver um vazamento, que as requerentes ali, nesse caso, não teriam acesso a informações umas das outras. E, para além da garantia de que não haveria um fluxo entre as requerentes, mas apenas de novo entre os fornecedores e clientes, um outro aspecto que ajudou a mitigar um pouco as preocupações foi o fato de que esses dados não seriam novidades, não seriam informações completamente novas a circular, mas como a gente já mencionou hoje, informações já previstas nos contratos que essas partes já tinham antes da própria constituição da JV. E sobre esse aspecto, eu acho interessante comentar que o CAD já reconheceu, enfim, muitas vezes e discutiu infinitamente a importância que tem assumido os dados. Até aquela frase batida que a gente ouve o tempo todo de que os dados são o novo petróleo. Mas um debate que às vezes eu sinto um pouco de falta é exatamente da importância que tem também a forma como os dados são processados e explorados. Porque em muitas situações e contextos, na verdade, o valor acaba ficando exatamente aí, né? Em como eles são organizados, o que esses dados permitem inferir mais do que os dados em si mesmos, né? E eu achei interessante que esse aspecto também chamou a atenção do conselheiro Gustavo, que fez constar no voto dele um pouco dessa reflexão de que conhecimentos, então, seriam obtidos pelas requerentes por meio do processamento da organização desses dados dentro da plataforma. Obviamente, a gente não poderia deixar de mencionar, como até a Vivian já destacou super bem, a questão da sustentabilidade, né? Esse foi um tema central desse caso, até porque a plataforma lida com dados de sustentabilidade. E os conselheiros Sérgio e Vitor trouxeram discussões bem legais em relação aos limites da cooperação entre concorrentes no âmbito de questões de sustentabilidade e até retomaram como várias jurisdições têm buscado elaborar guias nesse sentido para dar um norte melhor para as partes de quais seriam os limites, né? Foram, então, aventadas também as preocupações com o greenwashing e questões de ESG e como elas podem ser utilizadas para mascarar, inclusive, comportamentos anticompetitivos, né? Para justificar determinadas interações entre partes que não deveriam se dar normalmente. E é muito importante destacar que o conselheiro Gustavo trouxe até uma discussão que eu particularmente acho super instigante sobre resultados potencialmente anticompetitivos derivados de proibições de cunho ambiental. Ou seja, políticas que normalmente são, inclusive, bem intencionadas de cunho ambiental, mas que podem minar com vantagens competitivas de certos concorrentes. O que me lembrou até bastante de temas que eu estudei no meu mestrado, que são trazidos pela Mariana Mazzucato, na obra dela, e pelo Rajun Chan, quando ele fala disso no livro Chutando a Escada, especialmente no contexto de países subdesenvolvidos. E nessa temática eu também acho legal a gente dar destaque a fala do presidente Alexandre Cordeiro, no sentido de que o CAD está antenado, então, nesses temas, está participando de discussões com outras autoridades, até para ver qual que é a abordagem que elas têm adotado em relação a esses temas, mas que na linha até do quanto é defendido pelo conselheiro Vitor no seu voto nesse caso, ele entende que o CAD, por hora, pelo menos, deve manter uma postura um pouco mais ortodoxa, ou seja, sem necessariamente privilegiar questões de cunho ambiental em detrimento da concorrência. Ele fez questão, inclusive, de enfatizar que a aprovação do caso se deu porque não foram constatados prejuízos concorrenciais, não necessariamente porque houve um sopesamento entre valores ali de sustentabilidade e concorrenciais. Então, eu acho que o que a gente pode tirar disso é que a mensagem essencialmente ali passada é de que não há exceções à aplicação da lei, ainda que estejamos falando de metas ambientais e sociais.
Interessante até porque no final do dia, né, isso acaba passando pela velha e nova discussão de objetivos do antitruste. E, Camila, só um ponto aqui que eu achei claro, super interessante também, que esse não foi o caso que o CAD enfrentou a questão do sopesamento exatamente. dos possíveis e potenciais danos do mercado vis-à-vis os efeitos Uhum, benéficos das questões ambientais e de sustentabilidade. Por que eu trago isso? Porque acho que todos os conselheiros categorizaram de forma muito prudente do que a gente estava falando aqui, né, nessa plataforma. A exatamente. gente não estava falando de padronização, né? O que Uhum, as referentes aqui, depois que eu li os votos e também assisti algumas vezes a sessão, eu entendi que a padronização referenciada, ela era naquele contexto de fornecer soluções digitais amigáveis no que toca à disponibilização dessas informações, né? Não teria exatamente. propriamente uma padronização de métricas de sustentabilidade. Outro ponto que você falou, também a plataforma não seria um mecanismo de acreditação ou de certificação. E o ponto que você também trouxe, de não ser o marketplace. Então, acho que tudo isso deu esse conforto para além, né, de todas as salvaguardas que o tribunal exigiu, de estarmos falando não ainda do caso que se enfrentou Uhum. regra da razão, em que se ponderou esses benefícios e potenciais danos da operação, mas que a gente está avançando no tema porque é assim mesmo que as coisas acontecem, né? Primeiro a gente vê um caso mais simples, mas que já sinaliza alguns sinais bastante importantes, e eu concordo com você que esse é um caso que não é exceção, não acho que a mensagem foi outra, senão a mensagem de que o CAD está olhando e vai se pronunciar quando tiver um caso em que demanda esse pronunciamento, né? E que até Uhum. um pouco do informe que eu trouxe inicialmente estamos participando das grandes discussões em fóruns internacionais, estamos sabendo o que está acontecendo e quando acontecer isso no Brasil, a gente vai se posicionar. Exatamente, perfeitamente. Eu concordo 100% com o que você colocou, Vivian. Acho que foi realmente uma análise dos aspectos concorrenciais que levou o CAD a aprovar a operação. Tanto que nessa parte, inclusive, de padronização e acreditação, foi colocado muito claramente que se por acaso essa plataforma evoluir para isso, ou até evoluir para um marketplace, a discussão é outra. Ela vai ter que voltar de novo para o CAD para que seja discutido se ela não vai constituir algum meio até de fluxo de informações diferente do que o que foi visto, ou até uma barreira ao mercado, né, a outros competidores. Então, eu concordo 100%. Eu acho que a mensagem que foi dada é: vamos continuar olhando a parte, os aspectos concorrenciais de forma criteriosa, e, por enquanto, não estamos decidindo nem para um lado nem para o outro. Estamos analisando e nos colocando, nos posicionando em relação ao conforto concorrencial que entendemos. Acho que tem muita discussão pela frente, até pelos pontos levantados pelos conselheiros Sérgio, Vitor e pelo conselheiro Gustavo, principalmente, né? Questões de greenwashing, de aspectos de sustentabilidade poderem ser usados para minar certas vantagens competitivas e tudo mais, mas acho que ainda não foi esse o foro. Acho que o foro foi realmente discutir aspectos concorrenciais, óbvio que numa roupagem nova, pelo tipo de operação, mas sem novidades em relação às conclusões, né, propriamente ditas. E acho que só finalizando aqui os comentários do caso, um outro ponto que foi levantado pelos conselheiros ali foi tentar também fazer uma diferenciação em relação ao que foi visto no Catena X, né? Eles destacaram que são casos essencialmente diferentes e por isso que agora esse estaria numa situação mais confortável de aprovação para o CAD. Primeiro porque o fluxo de informações seria entre fornecedores e clientes, com relações pré-existentes e não horizontalmente, como ocorria no Catena X. O objetivo estaria mais delimitado, mais específico nessa oportunidade. Haveria um controle centralizado das garantias de compliance, que, de novo, é aquele ponto que foi destacado de que as partes realmente apresentaram planos concretos e políticas muito bem definidas e delimitadas de como isso ocorreria, e até do compliance by design, né, que haveria ferramentas, inclusive tecnológicas, que impediriam, a priori, já uma troca de informações. Até eu achei super interessante que, na parte
parte técnica, as requerentes asseguraram que as próprias pessoas que prestariam assistência teriam um acesso muito limitado aos dados específicos, né, delimitado em termos de escopo e até de tempo. E também que, de novo, isso que a gente acabou de destacar, que, por enquanto, ao menos, não há planos de que a plataforma se torne um ambiente restrito de oportunidade de negócios, né, um marketplace, que também seria um pouco diferente do Catena X, que haveria essa perspectiva. Então, eles fizeram questão até de fazer bem essa diferenciação, acho que até numa toada geral desse caso, que foi debater bastante os aspectos tratados durante a sessão e ao longo dos votos escritos, exatamente para seguir como um guidance, né, para o mercado em geral do que esperar do CAD nessas situações. E depois, enfim, de todas essas discussões que foram travadas, o caso, como eu tinha mencionado, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. Obrigada, Camila, excelente esse aprofundamento que você fez no primeiro caso. Vamos agora para o segundo e último caso, que tratou-se da operação de compra pela Agrepar da refinaria Mucuripe Lubnor, que é uma subsidiária da Petrobras que opera no Ceará. A conselheira relatora foi a Lenisa Prado. Ela tinha identificado, mediante o pedido de avocação do conselheiro Vitor Fernandes, que a operação poderia gerar um potencial para a adoção pela Agrepar e Lubnor de políticas mercadológicas mais vantajosas do ponto de vista comercial e concorrencial para suas próprias empresas, em prejuízo dos concorrentes, uma prática aí de self-preferencing, e também havia tido uma discussão em que a integração vertical entre a produção de asfaltos pela Lubnor e a distribuição do produto pela Greca distribuidora poderia ter algum tipo de preocupação. Com base nessas preocupações, o tribunal condicionou a aprovação da operação mediante assinatura de um ACC. As condições ainda estão sob sigilo, mas o que se vê é que esse ACC contém compromissos de natureza comportamental, os quais a conselheira relatora compreendeu como suficientes, tempestivos e factíveis e plenamente verificáveis para mitigar as preocupações do caso concreto. E ela foi seguida por unanimidade pelos demais membros do conselho. Acho que é importante também que o próprio presidente tratou sobre as negociações de ACC e dos respectivos remédios, e ele teve uma fala bastante interessante que vale destacar aqui, que quando os remédios comportamentais se distanciam do nexo de causalidade da operação, a gente acaba trazendo problemas para a instituição no futuro, como aumento de denúncias pelo não cumprimento, por exemplo, de cláusulas específicas que, por suas vezes, poderiam ser dispensadas. Isso gera custo para a instituição, custo de investigação e uma intervenção desnecessária na iniciativa privada. Então, acho que foi importante esse statement do próprio presidente de se averiguar a questão do nexo de causalidade com a operação, né? Sempre tendo um acordo objetivo e realmente efetivo e verificável, como se demonstrou aqui na prática. Só recuperando que essa é mais uma medida para aquele cumprimento de 2019 do TCC, firmado com o CAD, com a Petrobras, que previa a venda de 8 refinarias da empresa, né, mantendo apenas as unidades do Rio de Janeiro e São Paulo, como forma de reduzir a posição dominante da Petrobras no setor de refino. E essa operação, então, é a terceira alienada nesse contexto. Lembrando que a primeira foi a alienação de Mataripe, depois teve a unidade de industrialização do xisto e agora essa unidade de Lubnor. Também lembrando que houve tentativas frustradas em relação a outras refinarias, mas que também a gente vê que as vendas inicialmente previstas para 2021 já teve os prazos postergados por algumas vezes, adiados também por tantas outras, diante das dificuldades de conclusão dessas vendas, e que a gente vê uma possível renegociação, né, desse compromisso de 2019. Então, a gente vai acompanhar, talvez tenha mesmo uma atualização em relação a esse TCC,
e a gente vai trazer informações para você sobre isso também. Acho que era isso, nenhum despacho interessante que julgue aqui a gente trazer. E com isso eu quero agradecer muito a Camila. Camila, muito obrigada. Obrigada a você, nosso ouvinte querido. E continuem ligados e mandem sugestões para nós. Obrigada, gente. O IbraCast é uma produção do IBRAC e conta com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados.